A pergunta é, cadê o terceiro elemento? Cadê, tia? Cadê o terceiro Titi? elemento? Cadê, Titi? Cadê Titi? Boa tarde, Oi, gente. turma. Boa tarde, Rei. Oi, Boa tarde. Tá gravando na Paulista. Mas Aqui? acho que chega. Aqui. Aqui na frente. Se você então... estiver por perto, vá lá. Boa. Vá lá. Dá um oi pro Titi. Boa. Ele tá gravando aqui em frente à Gazeta, eu acredito. Ainda vai provar um bolo, se for é até lá. isso? Porque tá tendo lá uma como é que fala? Degustação. Obrigado. Degustação. Um bolo e outro bolo, pra descobrir qual que é um e qual que é o outro. Você vai ver o Titi. Você vai comer bolo de graça. E se quiser, ainda manda um beijo pra gente. Térreo da Paulista 900, corre lá. É Verdade. isso. Mas daqui a pouco, acho que terminando a gravação, ele já sobe aqui pra fofocar com a gente. Ah, com certeza. Tá lá no serviço, depois vem pro serviço de cá. Verdade. É assim. Inclusive, falar em serviço, tô devendo uma pra vocês. É mesmo, Não é mesmo. E não gosto de dívidas. Portanto, hoje vamos começar a fofoca, depois do intervalo, falando da situação do Gugu. Porque ontem eu já tinha novidades, hoje nós temos mais novidades ainda com relação a essa história da herança. Existe um documento novo que foi colocado de forma pública hoje e que pode ser uma interferência muito grande com relação à herança do Gugu. E eu vou contar pra vocês, então, essa história. Você viu que o Flávio Rico colocou um texto? Você acha Coloquei, eu li. certo? Eu vi também. Eu li e concordo com o que ele estão falou. fazendo com o Gugu, né? Eu vi. Alguém precisava ter feito isso, gente. É verdade. Né? Verdade. Mas enfim, Ti. Bom, eu vou falar de um bonitão pra variar, né? Que é o meu lado da fofoca, é sempre esse, amor, seu beleza. segmento? É o meu segmento. Obrigado, Heitor. Bonitão que brigou lá na novela com o diretor. Então deixou de ser bonito. Ah, não sei, né? Continua. É. Continua, né? Ah, então é o Cauã. Então é o Cauã. Será? Não, ele continua. Não, eu não sei o que ele fez, mas ele Difícil, continua. sabe? É. E talvez até o que o diretor tenha feito foi feio Tá. com ele, né, Ó, Heitor? pode ser. Vamos aqui, Cortamos. vamos pagar a dívida. E vamos pagar Isso. as dívidas. Verdade, Heitor. Afinal, são duas notícias relacionadas à herança do Gugu. Gente, vamos dar algumas atualizações. A primeira atualização que nós vamos dar foi publicada pelo portal Em Off, jornalista Elan Bastos. Ele colocou ali alguns detalhes de depoimentos que foram dados na audiência. E uma nova audiência foi marcada, inclusive, tá, gente? Se eu não me engano, pro dia 3. Não tem fim. De julho? É, Ah, não tem semana fim. que vem. Isso, mas não tem fim, Rê. Não tem fim isso, gente. A ideia era encerrar logo, né? Mas a coisa vai... Há muito tempo era encerrar logo, né, gente? Se a gente pensar que foi em 2019, Sim. infelizmente, a partida do Gugu, e até agora nada foi resolvido com relação à herança, é porque tá difícil de resolver, né? Não, e sempre um capítulo novo, né, Heitor? Desculpa Isso. interromper, mas apareceu agora o suposto filho. Sempre uma novidade. Sempre uma novidade. Sempre uma novidade. Deu uma Ah, entrevista lá pra Record, né? É, pois é. E aí, tia, nesse sentido, o domingo foi bem movimentado com relação ao assunto Gugu, né? Sim. Porque tanto o Fantástico entrevistaram as filhas do Gugu, e como o Domingo Espetacular, né? O Cabrini entrevistou ali o suposto filho, Olha. né? Então foi bem movimentado o domingo com relação a essa história. O Fantástico fez basicamente um resumão do que Da está história acontecendo. toda, né? Inclusive, parabéns pro Fantástico, porque eles fizeram uma matéria extremamente didática, que deu para entender muito bem as possibilidades com relação à herança. Ah, que Se a legal. Rosemary ganha o processo, como que fica a herança? Porque pegaram advogados outros. Isso, Sim. Rê. Não os que estão envolvidos É. no processo, Verdade. né? Claro que os que estão envolvidos, eles deram uma nota, até chegaram a falar, mas para explicar de forma didática, né, como pode ficar a partilha da herança, aí eles pegaram outro advogado, que inclusive trouxe uma informação muito relevante, que é a seguinte, e muita gente tinha uma questão confusa com relação a isso. A Rosemira e o Thiago Salvático, eles podem, os dois, serem considerados parte foi ótima. com união estável? Né? Os dois podem, Ao mesmo assim, tempo? Ao mesmo tempo? Não. Não podem. Perante a lei brasileira, porque não existe isso. Somente um pode Senão ser seria considerado. bigamia. Bigamia, Exato, exatamente. Então só um, ou ninguém ganha, sei. nenhum dos dois, que é Ou uma um dos possibilidade, Ou um deles. ou um deles. Lembrando também que a atualização com relação a essa história, que o Thiago Salvático que perdeu, lá atrás, tem uns meses, né, que ele tentou o processo, o juiz negou, ele conseguiu voltar. Ele ganhou, né, ali, ele pediu um recurso, o recurso foi aceito pela justiça, então agora ele está naquela fase de pegar tudo que ele tem para provar que era uma união estável, tentar provar, Então né? são três frentes. A família Aparecida. Isso. A Rose, Thiago E o testamento.
E o testamento e o filho? E o Suposto suposto filho. filho? São 5, exato. São 5. E cada processo é individual. Por isso que existe muita confusão. Lembra que quando eu falei semana passada, o testamento ser validado não significa que ninguém dos outros não possam entrar para a herança. Uma coisa não tem relação com a outra. O testamento estar válido significa apenas que ele, perante a lei brasileira, está correto. Ele é um documento que está seguindo as normas das leis brasileiras. Dito isso, vamos para o depoimento que foi do Homero Salles, que foi um diretor muito importante O na vida. Homero? O Homero Salles, ele foi um diretor extremamente importante, né? Sim, não, mas ele prestou depoimento? Ele prestou depoimento, Rê. Ele era mais que diretor. Muito amigo, diretor. exato. Eles tinham uma relação muito próxima de amizade mesmo. Então, para além da relação profissional, existia uma relação pessoal de amizade, confiança. de confiança entre eles. e aí? O depoimento dele, gente, foi contra a Rosemiriam. Ele diz que, acompanhando Rosemiriam e Gugu durante muitos anos, ele não via como uma união estável, mas sim um acordo feito entre eles. E ele justificou, na visão dele, do porquê a Rosemiriam foi a escolhida para ser mãe dos filhos do Gugu. Ele disse que ela era uma pessoa muito confiável, que a família do Gugu e o Gugu confiavam muito na Rosemiriam, já existia uma relação de amizade e por isso que ela foi escolhida para ser mãe dos filhos, né? E ele disse que ele não via como relação, porque eles não compartilhavam o mesmo quarto, não tinham uma relação de intimidade entre os dois. Então, tudo isso fachada. Exato, Rê. Aquelas capas e capas e capas e capas. E Tudo não foram poucas. do fachada. Foram muitas capas, principalmente da Caras, né? Tinham muitas. Muitas Nossa, da revista muitas, Caras. é. Né? Edições. Verdade. De viagens, sempre com a família. É. Os 4, às vezes, na Sim. capa, né? A Rose, o Gugu e os filhos. Aliás, Coisa. com os 3 filhos. Fachada, fachada, tudo fachada. Tudo fachada, tudo fachada. Esses ensaios, essas fotos, diz, né? É importante falar que este é o lado Homero falando. do Homero falando com relação à audiência que ele participou. E ele foi uma das testemunhas Deus do céu. contra essa união estável, né? Só que existe um outro lado, que aí é uma atualização mais recente dessa história, que é a de hoje, que é, lembra que em 2011, a Rosemiriam assinou ali, 2011, 2012, um contrato entre ela e o Gugu para cuidado dos filhos. Sim, tinha esse documento. Tinha esse né? documento. Verdade. E ele veio a público há uns anos, não é recente que ele veio a público, mas para provar que eles não eram um casal marido e mulher. Isso está ao lado, né, da Aparecida e do filho do Gugu, que não concorda com a união estável. Sim. Porém, os advogados da Rosemiriam, eles sempre falaram que ela não estava em plenas condições mentais quando ela assinou este documento. Sim. O que veio a público agora, também pelo jornalista Erlan Bastos, do Portal em Off, foi o atestado que o psiquiatra deu, falando que, de fato, ela não estava em condições mentais quando ela assinou este documento de acordo com esse contrato de cuidado dos filhos. Por que que isso é uma reviravolta do caso? Porque agora está provado que este documento, que foi assinado lá em 2011, é muito questionável. Entendi. A validação dele como algo realmente suficiente para provar que não existia união estável. O que está sendo dito ali nessa validação desse psicólogo, né, que colocou como a Rosemiriam realmente não estava totalmente sã, coloca ali que ela ficou internada numa clínica durante um bom tempo Meu Deus, e que ela tentou se matar. meu Deus. E no caso, é descrito até, eu não vou falar aqui porque eu acho muito agressivo, mas os tipos de medicamentos que ela acabou tomando de forma exagerada Tentando tirar a própria para vida. tentar tirar a própria vida. E foi uma quantidade absurda Nunca teve de paz, remédios. né, também. Nossa, vou te De falar, forma hein? alguma. E aí, lembra daquela carta que a gente falou há um tempo atrás também? Que a gente mostrou Que grifadinha a gente e tudo. mostrou? Isso, verdade. Aquela carta de 2010. Essa. Então, este período, 2010, 2011, 2012... Ela não estava bem. Foi um período muito conturbado na vida dos dois, em diversos sentidos. Do relacionamento, de como cuidar dos filhos, de como era a amizade entre eles. E é este período que é o mais tumultuado para se definir algo como realmente de união estável ou não. Por quê? Aquela carta que foi feita ali mais ou menos em 2010 foi o motivo que levou ao Gugu ficar com receio de como estava o andamento da relação. Por conta disso, Ele foi fez o feito, testamento.
foi feita uma mudança no testamento e também esse tipo de contrato de nós temos uma relação de apenas pais das crianças e não de marido e mulher. Então, este período é Sim. basicamente o de maior tumulto para se definir o futuro com relação ao testamento, se vai ser considerado união estável ou não. E por conta desse período é que tá dando essa confusão toda agora. Exato, porque Coisa, basicamente o que aconteceu é que quando ele alterou o testamento e ele fez esse contrato, né, de cuidado com os filhos, foi justamente nesse período que ela passou por essa internação, fez essa carta que eu acho lamentável, volto a repetir, porque na minha visão é extremamente homofóbica essa carta. Então assim, tudo isso foi no meio de um contexto de mudança de testamento também. Por isso que tá esse quiprocó todo, nessa loucura desse testamento do Gugu. Lembrando que ainda tem essa questão do suposto filho, que ainda não saiu o resultado, né, com relação ao teste de DNA, mas que as filhas chegaram a falar até no Fantástico que elas acham uma história absurda, né? Elas definiram como algo absurdo. Mas e não é chegaram- improvável. Não, Convenhamos, Não não é. é improvável. provável não. Eu acho Não que é. se vai fazer... É muito difícil. Mas isso elas também falaram, né? Que seja feito agora e tal. A gente. Não é improvável. Não, é improvável, mas não é, Isso, impossível. Impossível, concordo, é. Concordo. E aí... Agora sim, né, Heitor? São dois caminhos, né? Porque se ela assinou um documento e ela não estava plena das suas faculdades mentais, não é válido aquele documento. E ao mesmo tempo, se ele fez o testamento justamente porque ela não estava muito bem, ela não tem como recorrer também. Entende o que eu tô querendo dizer? Não entendi, tia. A primeira parte eu entendi. Se ele fez o testamento. Porque lembra que a gente falava assim, ela duvida, ela questiona o testamento porque ela disse que era uma fase que eles não estavam muito bem. Pelo visto, não é porque eles não estavam muito bem, é porque o Gugu viu nela alguma insegurança que ela pudesse... Uma ameaça. Justamente uma ameaça, por isso trocou o testamento. E aí, assim, ao mesmo tempo, esse documento valida a troca de documento, mas de testamento, mas ao mesmo tempo, se esse documento não é válido, ele não valida. Entende o que eu quero dizer? Que assim, confuso. eu entendi, porque assim, você tá querendo dizer que qualquer coisa, pelo menos é o que eu entendi do que você tá querendo falar, qualquer coisa é muito frágil para uma troca ser feita de todas as partes, porque é um documento que nega o outro, Isso. mas o outro foi feito quando ela não estava totalmente plena das faculdades O que mentais. reforça esse documento. O que reforça esse documento. Pelo fato da troca. Entende? É difícil, acho que confuso. pra eles deve estar confuso isso também. A história em si, ela é confusa porque cada vez mais ela vai ganhando mais detalhes e até partidos, né? No sentido das testemunhas que estão falando não e é. a intimidade do Gugu, Não, isso... a cada fato Esquece. novo. Olha, Rê, Esquece, eu não vou criar teorias da conspiração, porque eu acho que é um terreno muito fácil para se criar N teorias, mas de uma forma pública, o que se tem do público mesmo, né? Analisando essa história. A maioria fica triste com essa questão da imagem do Gugu, desse desrespeito, mas isso tudo também tá fazendo as pessoas desacreditarem de tudo relacionado ao Gugu. Então... Tudo. De tudo que já saiu da vida do Gugu, da trajetória do Gugu, de como foi. As pessoas estão duvidando, porque tá falando, gente, mas toda hora surge uma coisa nova que derruba uma O que teoria ele de passou uma caos. vida tentando sustentar. Exato. Justamente. Exato. Então as pessoas estão, assim, duvidando de cada coisa que sai, cada informação, cada fala, de ambas as partes, porque tudo isso envolve muito interesse próprio, né? Muito umbigo de cada um. E aí fica difícil você realmente falar quem é que tá certo nessa história, né? Nossa. Mas enfim, essas foram as últimas atualizações Heitor, com relação a essa história. mas só pra você finalizar, que eu sei que a Celina tem que sair pra dar um recadinho, teve uma moça lá no seu programa da rádio que falou uma coisa muito interessante, a Chalile. Você pode contar? Foi, que ela ela falou? foi. Ela é uma vidente, né? É. Ela é uma vidente, ela foi lá no Chupim na Metropolitana. Eu perguntei pra ela se o Gugu tava em paz. Ai, que ótima pergunta, E ela Arthur. falou que não. Que ele não está em paz. E aí ela deu esse adendo falando que mais coisa virá a público de histórias que ninguém faz ideia do que aconteceu e de que foi dita de uma forma, mas que na verdade foi outra coisa que aconteceu.
Disse essa E vidente. essa Que moça, será? ela- Foi dito de uma forma... É disso mesmo que você tá pensando. E essa moça tá assim, ela acerta cada. Ah, ela 10, chegou a fazer uma... Certa Ela 9, também falou, né, essa Heitor? vidente, falando que o suposto filho é filho. Falei. Ela, vidente, falou que é filho, Eu acho que parece, mas gente. é vidente, né, gente? Até, assim, não é nada levado em consideração Não, para juiz. Exatamente. Estamos falando aqui Mas ela falou que vai comprovar de que é previsões. filho. Mas que vão tentar manipular. Tirar o moço da sim, jogada. sim. Manipular para dar que não é, mas Sim. que é. Olha, que coisa, hein? Você vê? Temos que trazer esta moça aqui, hein? A gente já convidou. A direção, Rosário. Né, Rô? Traz ela, Chaline, ela é ótima, né? Acho que ela já viu no revista uma vez, se me engano. Já. É, meu Ela é Deus. ótima. Então tá, coisa, não precisa hein? nem falar E o que quando vocês vão você falar na voltar- volta. Teremos um elemento a mais aqui com a gente. Titi. Ô, tudo bem, meu querido? O que você estava aprontando no térreo da Já Paulista pode 900? falar? Não sei se Pode, a falar. gente falou. Fala. Tá aqui, amigo. Ah, Você vocês- acha que aqui tem segredo? Ah, vocês são meio linguarudos, né? Só um pouquinho, tia, só um Para pouquinho. retribuir o carinho de todos os telespectadores do Mulheres, aqueles que passavam na Avenida Paulista 900, onde fica a sede da Gazeta, nós decidimos distribuir bolo de chocolate. Mas vocês avisaram, a turma foi de surpresa? De surprise. Ah, podia ter avisado. Olha, ficou muito bacana. É? Porque era uma disputa. Ah, tá. E aí essa disputa você vai ver aí no decorrer Depois. da semana no Mulheres. Tá Mas bom. era uma disputa do bolo de chocolate. Ah, é? Ixi, mano. E a Anima... turma Mas uma cantou? desculpa boa, uma Oh, disputa uma boa. disputa boa. É. Disputa O boa. povo saiu assim, ó, lambendo os beijos. Ah lá. Porque coisa, né? É a oportunidade do telespectador experimentar aquilo que é feito aqui no programa. E te conhecer, fazer um Fred, né? É legal, é Teve divertido. isso, teve isso, é teve isso. divertido. Cantar, ahá, uhul, Tiago, vou comer seu Não! bolo. Ah, Seu o bolo. bolo. Seu bolo. Não Pelo é amor assim de que Deus. canta? A turma canta assim. Canta sim. Nas canta festinhas. assim. Entendi. Será que o Cauã Raymond canta assim, ahá, uhul, Cauã, vou comer seu bolo? Tem isso? Eu acho que cantam pra ele. Cantam pra ele. Será? Agora, será que esse diretor vai ser convidado para comer o bolo do Cauã? O que aconteceu? Serlina, quem deu essa notícia foi a querida Mariana Moraes do Off, mas segundo a Fábio Oliveira, que foram informações da Fábio Oliveira, o Cauãzinho tava ali gravando uma última cena ali do capítulo e era uma cena de briga, de discussão, e o diretor não tava gostando da cena e mandava repetir. E mandava repetir. E mandava repetir. Até a hora que o Cauã falou, pô, tá de sacanagem, né? Mentira. Falou, falou, tá de sacanagem. Aí o diretor ainda respondeu, aqui não tem ninguém de sacanagem. Pode fazer. Climão. Climaço. Fez de novo, fez de novo. Aí o Cauã reclamou de novo. Meu Deus. Gente, Acho que o ambiente tá reclamou tenso duas na novela. Nossa, né? Eu acho também. clima tenso entre os tensos? É, eles são intensos, tensos. Nossa. Ele reclamou de novo e os trabalhos seguiram sem muitas interrupções. Aí o diretor também não falou muito mais nada, segue o jogo, faz aí, Cauã fez, mas saiu enfurecido, não gostou. Aqui não diz qual é o diretor, mas era o diretor que estava encaminhando a cena, porque acho que são vários, né? Várias Isso, frentes, isso. né? Que eles fazem. Mas não fala o nome do diretor? Era a não minha próxima fala. pergunta. Eu Quem é também. esse diretor? Então, eu também fiquei aqui olhando pra ver, mas não Foi fala. poupado o nome do... Foi poupado o nome dele. Que situação. De externa, né, Rosário? É um diretor de externa. Porque às não vezes sei mesmo. o diretor ele tá olhando como é que tá, no plano que ele tá olhando, no monitor que ele tá olhando. Ele falou, não chegou aonde eu queria. Pode chegar. E eu vou pedir pra repetir. Vou fazer o Leão Lobo. Eu acho que tudo isso é pretexto pra novela virar notícia. Será? Pode ser. É porque a novela não emplacou mesmo. É, não emplacou. Não emplacou. Que coisa, Não né? fala o nome do diretor, uma cena. Não deu a emplacada. Cadê a notícia? É, Cauã reclamou. é. Não deu a emplacada como era a ideia da novela mesmo, não. Não é, verdade. tia? É verdade, Não tô até tem. olhando aqui. A Foi- briga era Cauã e com quem? Quem era o outro ator? Também não fala. Qual era A a cena, cena? a você cena era diz? num bordel. Eita, no lá no bordel. bordel. Onde tudo acontece. Onde a Suzana Vieira não tá mais. E que Isso. morreu. Então, E aí o estresse seria por insistentes
repetições de uma cena de discussão. Entre quem? Não fala. Não fala. Entendeu? Não fala. Ah, não vai Tá fazer muito polidense, vai, não sei o quê, faz Cauã polidense, eu não quero fazer. Eu Porque... tô achando que tá frágil. Cadê? A Não, cena era eu não discussão. duvido, porque assim, eu acredito que existe. É um ambiente propício a ter um arranca-rabinho ali de. Ah, precisa fazer de novo, né? Eu não acho difícil a situação em si. Mas daí virar de- nude? Entendeu? Entendeu? Porque pode ser até meio Entendi. corriqueiro É. de ambiente de porque- trabalho, entendeu? Quem faz novela fala que né, fez, não fez, fizesse. Eles nem Ué, ficam porque é repetindo, aquela repetindo, coisa- repetindo, vai. Dê tem tudo de tempo. si na primeira. Entenderam? Talvez tá não tenha a aqui, ó, segunda. no horário. Tanto que às vezes a gente vê, por exemplo, o caso da Jade Picon, ela começou bem fraquinha, bem cru, no final ela já tava bem. Quer dizer, ela foi pegando ali o ritmo da coisa, né? Como dizem aí os atores, a embocadura, né? Foi fazendo, é Não o sei, tô achando treino, essa né? notícia aí. Valeu, porque a gente viu vários o ângulos do Cauã. Ele disse que ele tá solteiro. Mas não tem coisa Vai, pior meu. que refazer também, né? Vamos combinar. É, Tem chato. que refa- Depende. Eu acho chato. É um. Pra quem é profissional, já vai lá, fez, valeu, não valeu, É. faz de novo. Agora ficar uma refação, duas Não, pra refações. quem é profissional é chato, né? Tem que refazer, é chato mesmo. Agora, pra quem quer aproveitar, pode ser melhor. É, agora o profissional fez. Ah, meu filho, ó, tivesse... Uma cena de beijo com o Cauã, você faria quantas vezes? Ai, não ficou bom. Vamos fazer de novo? Eu pediria Eu não várias. gostei, eu não gostei. Eu gostei, Eu não dei tudo que eu podia dar. Não me favoreceu esse lado, deixa eu fazer desse. Eu não entreguei o meu Eu melhor? entreguei o meu melhor. Acho que Preciso pode fazer de melhorar, novo. diretor. vamos Acho que de pode novo. melhorar. É verdade. Tem sempre essa possibilidade. Ai, gente, que barato. Mas ele continua solteiro, galã, e agora tá brigando pela herança. Ó. Hoje teve lá um papo na Maria, rapidamente, que levaram até um advogado pra falar da herança, porque ele tá cobrando a herança do Tony Ramos, da parte da mãe, que ele disse que não recebeu. E ele falou um Tá caipirinha. vendo como estão bombando a novela? Olha, a Regina, ela realmente é uma fofoqueira, né, Tutu? Ela é. A Regina é Tá bombando a fofoqueira. novela. E foram parar no Gugu no meio da história também, depois da Ana Maria, porque a Ana Maria falou sobre isso Porque também. tem tudo a ver, né, Heitor? A Ana Maria É. falou com o advogado sobre a herança do Gugu também. Né, Heitor? Tem tudo a ver. Todos os lugares, né? Tá sendo debatida essa história. Uma pena que só falam do Gugu agora que ele morreu, né? Deviam ter feito isso quando ele estava vivo, Isso né? é verdade. Porque agora não tem pudor, né? Na Globo pode falar do Gugu agora que ele tá morto. Mas, olha, seria um grande pecado se você... Ô, Gugu, que legal aquele quadro que você verdade. fez. Ô, Gugu... Mas notícia, sabe, que eu acho que extrapolou, virou notícia mesmo. Acho que extrapolou emissora, extrapolou Gugu, virou um assunto. Mas eu Virou acho um notícia. negócio... Não, as outras, todas falam. As outras sempre falaram. O SBT nunca deixou de falar do Gugu, a Gazeta nunca deixou de falar do Gugu, todas as outras emissoras não deixaram. Mas o negócio da Globo, Globo que não quando você falava. não trabalha na Globo, parece um nome proibido Não você falar existe. de um outro comunicador. Né? verdade. E o Gugu, poxa vida, sempre foi um dos maiores comunicadores da TV brasileira. Agora eles usam as coisas do Gugu, os assuntos todos, a todo momento. No Fantástico, então, semana sim, semana não, Tem entrevista. tem uma entrevista falando do Gugu. Uma pena, porque o Gugu merecia ter sido lembrado pela Globo, não só naquele especial da TV brasileira, como nas várias coisas bacanas que o Gugu também fez nessas décadas de trabalho na comunicação. Isso é só a minha opinião. né? Claro. Você viu que a gente tá meio par, né? É? Vocês três, que a Cerdina tá ornando junto. E a Rafaela que vai cozinhar também. Também. A Douma. Até ela até parou, porque eu falo igual mãe, né? A Rafaela, ela até parou. da filha. Olha a Rafaela, hein? Ficou lá, ficou já a espertinho. cor da lá, Doma que dela. Rafaela Que Viana. belezinha. A Ela Vala arrasa. trouxe o primo do Danilo, Frois ali, ela tá com o primo dele. Eu pensei que era, eu entrei na cozinha e falei, gente, Não o diretor parece tá aqui. Danilo, olha. Ai, Ô, Verena, meu sai Deus da do frente céu. aí, faz Cara do favor. diretor. Olha lá, o Danilo Frois de barba. É o Danilo de Meu barba, Deus é o do primo céu. dele. Olha, a gente tá falando de diretor, essa coisa toda. Tem um negócio que o Ratinho fez que contrariou os diretores lá no SBT. Ei. Tô sabendo. Ontem ou não? Isso! Justo ontem eu assisti o Ratinho. Olha, Menina. Justo ontem. O comecinho, você viu? Eu assisti o Ratinho. Eu assisti uma hora que o moço, que ficava de cabeça para baixo, vocês viram? não, conta. Você viu que a Serlina ontem foi dar um pouco de dignidade ao programa. Não, conta a notícia, depois Audiência, eu conto. não, conta essa daí, que eu quero... O que O cara fazia? ficava plantando bananeira e ele ficou, e ele cantou, e ele entrou. Plantando bananeira? E ele colocou um tênis nas mãos e quando mostrava ele assim, o braço parecia perna. E foi dando uma aflição, aí ele vinha pra perto do Ratinho, o Ratinho... Eu acho o Ratinho engraçado. Eu acho também o gosto Ratinho muito do super Ratinho. engraçado. O Ratinho fazia... Coisa de louco.
Só que ele se meteu numa polêmica, Regina, que Eu acho o Ratinho muito engraçado. eu também gosto do Ratinho. E ele é um dos caras muito generoso. Ô, Ratinho, quero inclusive te agradecer por um negócio que você fez comigo, porque você sabe que televisão a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? As pessoas, por mais que a gente queira trabalhar, se ninguém estende a mão. E ele falou, ó, se algum dia você ficar desempregado, tem minha televisão lá no Paraná, você é muito bem-vindo lá, gosto muito do seu... Pessoa que máximo. Então, legal. é Tem minha muito legal televisão, isso. você vai lá. Não é legal? Então, Ratinho, Que minha máximo eterna e gratidão a você. Massa. Que massa, Que né? massa. Você vê, que Ai, massa. que massa. Porque às vezes o pessoal Heitor. olha assim, não sabe de como é que é essa coisa e tal. Júlio Mas não faz isso. o que fez? O Júlio, filhinho do Barducho, tá lá Ela fez embaixo. o trocadilho. 5 anos, corintiano. Corintiano. Maluqueiro e sofredor. Mas o que o Ratinho fez? Ele fez. O que o Ratinho fez? Ele fez um desabafo por conta da parada gay. Porque o Ratinho falou que a parada gay não tem que ser na Avenida Paulista, que a parada gay... Ele falou isso ontem? Falou isso ontem. Semana passada, né? Aí repercutiu ele e aí falou veio semana- troco, porque ele falou que não foi compreendido pelas pessoas. Que tinha que ser no sambódromo, Ele né? quer que seja no sambódromo. Quer ver o que ele falou? Ah, tem? Tem. De ontem, Olha vamos lá. ver. Teve os... Mas eu prefiro quando ele faz graça. Tava bravo. Ele misturou. Ele começa no A, vai pro Z. Tava bravo. Do nada, né? Ele Do misturou. nada. E isso era um negócio que o pessoal lá do SBT pediu, olha, Ratinho, Não fala mais disso. já não. repercutiu, Deixa já quieto. repercutiu. Não entra nessa polêmica. fala Passou, você já falou, você já Imagina. desabafou. Ah, mas isso estava entalado, porque o que acontece? Repercutiu na quinta e na sexta-feira e no final de semana, mas pra quem não sabe, quinta e sexta o programa do Ratinho é gravado. Ao vivo é segunda e terça. Na quarta ele grava o Boteco e na segunda e na terça ele grava os programas de quinta e sexta. Então, efetivamente, o Ratinho trabalha segunda, terça e quarta, quinta e sexta, sábado e domingo ele vai pro Paraná e resolve Trabalha as lá. coisas dele, da televisão dele lá, das rádios, aquelas coisas todas. Só que isso parece que estava entalado nele, porque antes do programa começar, antes dele chamar os calouros todos, ele foi lá e fez esse desabafo, falando que ele estava pé da vida com essa história que estavam malhando ele na internet. Coisa, Eu né? sei Falou o mesmo. ponto que causou essa fala equivocada do Ratinho. A discórdia. Porque ele achar que a Paulista tem ali os 12 hospitais, etc. Ele argumentar no sentido da Paulista fechada, ele pode ter o argumento dele. Mas o escorregão dele é a fala equivocada, que sim, é uma fala que não é legal, Ratinho. Eu sei qual é também. É quando ele fala que a parada é uma coisa dos viados, a parada tem um monte de gente pelada, não é ambiente familiar. Isso ele falou semana passada. Isso ele falou semana passada. E aí não tem nada a ver, Ratinho. Não tem nada a Verdade, ver. isso Então ele quando ele fala nessa questão, mas porque a parada gay, a parada LGBT no caso, né? A parada gay é um ambiente que não é para a família. Como assim, Ratinho? Inclusive tem Mas uma ontem ala. ele atenuou, né? Pelo que eu vi É que agora. ele Tanto que não ele entrou comparou. nessa. Exatamente. Ele não entrou Ele nessa. comparou a parada com festa de final de ano. Então, Isso, Nessa primeira Saiu fala, pela tangente. Nessa né? primeira fala, ele também comparou com carnaval. isso. Né, Heitor? Que foi a da semana passada que deu todo esse rebuliço. Aí ele até fala, deixa a Paulista pras famílias. então, Entendeu? Falou aí ele isso. perde a razão. Né? Aí ele perde total a Fechou. razão, porque não Verdade. tem esse sentido. Inclusive, na parada, é importante falar, existe um dos Uma primeiros reivindicação. carros. Um dos primeiros carros é das mães pela diversidade. É. Que é justamente as mães que apoiam seus filhos Verdade. e estão na luta ao lado deles. E vai é um muita ambiente família, familiar. né? É um ambiente que tem justamente. muita criança, tem muita Verdade. família. É super gostoso nesse sentido. Então, quando ele fala, né, nesse sentido, que infelizmente cai muito nesse discurso que é comum de certa forma, mas que não é o correto, aí eu acho que ele escorrega. Agora, se a opinião dele é que não acha legal eventos na Paulista, Sim. porque não acho legal a Paulista fechar aos domingos, porque tem muitos hospitais e é uma via importante para a cidade de São Paulo. Aí ele tá É outra falando discussão. Outra história, de uma outra discussão. outra história, que não entra em nada a ver relacionado à parada. E até falando do Agora, só sambódromo, da né? parada em si, aí é estranho, Ratinho. Aí é uma opinião equivocada e que não é dita de uma forma legal. E eu sempre fico pensando, falo, cara, quando vem essas opiniões de dentro do SBT, eu sempre falo, não faz sentido. Por quê? Porque um dos principais programas televisivos que deu espaço para a comunidade de uma forma geral Verdade. foi o programa do Silvio Santos dentro do SBT. Verdade. Muita coisa próprio foi Ratinho. fomentada dentro. O Ratinho Que levava também. o Darby Aí eu Daniel fico, que escolhia cara, as meninas para fazer as apresentações. transformistas. Eu fico uma Todas, coisa assim, gente, é. não faz sentido essa opinião.
dentro de um O lugar que próprio dá... logotipo do SBT. Entendeu, É Rê? verdade, Aí eu é. falo, tá equivocado, Ratinho. E aí eu prefiro eu acreditar que ele pode repensar, que ele fez uma mistura gigantesca. E outra coisa também, gente, ele não é bobo, ele sabe que o programa não tá indo nas melhores coisas de audiência e que uma polêmica, uma fala que vai render, vai dar treta, vai ser controversa, Vai dar notícia, né? notícia, Verdade. também é bom no sentido de números. E aquela coisa, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. A gente falou há pouco do Cauã em relação à novela. novela. Isso, eu também não acredito que essa fala é tão à toa. Porque sabe que quando tá no alarme ali, fala, preciso mandar uma, que eu sei que Vamos dar vai uma dar ruim. esquentada aqui. Isso. E que vai dar ruim. Agora ele sustente os BOs, porque ele vai ter que... Enfim, existe uma parte da comunidade que quer entrar, mover uma ação contra o Ratinho por conta dessa fala. Então agora ele também vai ter que sustentar o que ele falou, né? Vamos ver como ele vai agir. Porque ele já tenta dar uma... Aliviada. Amenizada. De qualquer maneira, a orientação da emissora era não fale Não mais fale. nisso. Não se meta na polêmica, porque já tem polêmica demais. Que coisa, né? Eu acho que não só se- foi um... Não se meta na Sabe polêmica. criança que você fala, não põe a mão aí, tá bem. Aí quando você você vira vê, as tá com o pé. costas, pô, mergulhou. Ela tá sambando em cima da polêmica. Isso. Agora, quando ele fala rapidamente do sambódromo, é um outro assunto também que é legal ele levantar mesmo, que custou um dinheirão e às vezes é usado só pro carnaval. Pode ser usado mesmo para outras festas, né? Então, é o que Em eu falo. todos Ele os fez sentidos, uma né? mistura De tudo, né? de muita coisa e dentro disso tem uma fala equivocada e errada, que é assim com relação às famílias Ah, não, essa e a é parada. péssima, Isso é errado péssima. e ponto. Agora, com relação a se festa de ano novo tem que sair da Paulista, né? E ir pra lá, pro Sambódromo, enfim, aí é uma outra discussão Verdade. que entra até no Vamos âmbito- colocar na pauta, né? É, E precisa ver até se exato. cabe também a quantidade de pessoas que vão, porque a gente vê essas festas de final de ano aqui na Paulista, é metade da Paulista. Talvez não caiba no próprio Sambódromo. Existe Talvez muita a coisa. parada não caiba também no Sambódromo. verdade. Então precisa ver qual é a capacidade que o Sambódromo tem para oferecer e qual é a capacidade que a Avenida Paulista tem para oferecer. Verdade. Sem contar ainda que na Avenida Paulista é muito fácil você chegar de metrô. Quando você vai para o Sambódromo, mesmo que o Ah, é difícil, metrô nossa. esteja... Não é fácil. difícil verdade. Não é fácil. Então, eu acho que essas coisas acabam sendo repensadas e vão vendo Outra. qual é a melhor. Tem a própria Marcha para Jesus, que eles encontraram também uma outra solução, que é passar por um trecho da Marginal, pela Avenida Tiradentes. Enfim, eu acho que pode-se estudar. O que não se pode é ter uma fala preconceituosa no meio do caminho, porque certeza. a gente está vendo Usar de nessas argumento, fotos né? aí, entendeu? Ah, tem um monte de gente pelada e tal. Se você aproximar essas fotos, você vai ver que as pessoas elas estão vestidas. E não foi uma foto que foi escolhida para este assunto. É uma foto aleatória da parada, que aí você pode ver que as pessoas todas, elas estão vestidas, inclusive. Então, Quando a Celina voltar, vai falar do quê? Menina, quero saber dessa da história lista? sua. Da minha? Quer dizer que é? Da Sandy. Que história da Sandy? Ixi, já te conto. outono é sempre igual. Já te As conto. folhas caem no final. Sandy, até a Sandy. tá na vamos boca pro do Sandy, sei. minha Celina, o pior que não é. Eu gosto dela também. Eu gosto dela do Júnior. A Sandy é virgem ainda? Não, era casada, Pelo teve Ah, filho. tá. Pelo amor. Teve filhinho já. Ela é casada com o rapaz lá da família Lima. O Lucas. O Luca. Mas olha, Celina, o pior é que a gente tem o retrato. Sandy recebeu fãs separada por uma grade. E aí a turma tá chamando de zoológico humano. Meu Deus. Não pegou legal, olha lá. Ela foi num evento, sabe onde? São José do Rio Preto. Eu ia falar. Não vem me dizer que é Rio Preto. Nossa, É Rio Preto. tudo passa por O lá, mundo hein? passa por Rio Vê Preto. se não é só alguma vizinha sua daquela época mas que tava deve lá. ter, não, deve ser filha da vizinha. Vê Olha se o não novinho tem. aí, ó. Olha lá. Hein? Olha lá. E a Mas turma- por que ela fez isso? Então, a pergunta é essa, porque ó, nem era um tumulto, ó, ficou feia essa foto, ela ali, todo mundo ali grudado. Tá horrível. Tá horrível. né? Tá horrível. Não, mas ninguém justificou? Ó, adorei o zoológico humano, parabéns aos envolvidos. Não, ninguém justificou e parece que assim, não é a primeira vez Que a Sandy faz que a isso. Sandy tem essa atitude para com Gente, o os mundo fãs. Tá se destruindo aos nossos O diante que dos é? nossos Ele perdeu a olhos. chave? A O tia Gugu, fofoqueira? a Ah, o Sandy. rapaz que cuida da chave perdeu a chave do... Tá falando aqui, ó. Ah, da que a grade. senhora é muito fofoqueira. Perdeu a chave do portão, ó. Por isso que ela não abraçou as pessoas. Ah, verdade. Olha, a Sandy tem uma fama Do quê? de não ser a pessoa mais simpática do mundo. Ó lá, viu, Serginho? Ela tem uma faminha aí
de que não é tão assim, nossa, que legal, né? Vem aqui tirar foto comigo. Vem aqui me dar um abraço. Vem aqui Não me dar um rola. abraço, que não é assim muito negócio que com ela, pena, não. tem uma grade, não vou poder. Mas vamos fazer o seguinte, a gente tira com a grade. É melhor até ficar mais bonito todo mundo junto. É verdade. Porque não tá, a sabe? foto não tá Não, legal. tá horrível. Não tá Olha legal. isso. Não, e você percebe a primeira foto era de dia. Justamente. Olha lá. Ela Vamos ver se são as mesmas Na ida pessoas. e na volta, né? Porque de repente é turminha, sabe? Entra a primeira turminha. Não, É outra turminha. Outro grupinho. Outra ó. leva. Outro grupinho. Mas isso é muito Ah, eu ruim não acho quando legal, não. acontece. Porque uma vez eu tinha uma atriz muito E não vai famosa. falar que é coisa de Rio Pretense isso não, viu, Não. gente? Porque não é não. Eles são simpáticos. São fãs, né? São simpáticos. Não, foi coisa da Sandy, né? Porque não foram eles que pediram pra ficar atrás da grade dela que ficou, né? Vamos Eu achei combinar? feio. Quantas pessoas tem aí, gente? Dá Eu pra contar. contei. Olha lá. Então. 1, 2, 3, 4, Aí tem 5, 6, 12, 7, 10. 8, 9, 10, 11, 12. Olha. 13, eu contei 13. Aí, vamos ver. 2, 2, 3, 4, 6. 6, É grupinho de 13. 10, 11, Aí 11. também... Não, tem 13, Aí gente. tem 1, 2, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você 15. contou a cabecinha ali Não, atrás? 14, porque tem essa aqui escondidinha, ó. E tem mais uma cabeça E tem ali, a ó. 1, 2, Minha 3, cabecinha 4... ali, ó. Rapaz de óculos. Ah, Sandy não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E 15 ali, ó. Tem uma Com a cabecinha ali Gláucia. A atrás. Gláucia, diretora do... Aí. E Essa a é menininha conta um, né? A menininha conta, tadinha da menina. Então, Louca pra dar um abraço. na Custa Sandy. organizar uma filinha de 15 pessoas. Justamente. 15 pessoas pra tirar uma fotinho. Ou se quer fazer Ó, tem uma alta grupo, ali, ó. custa dar a volta no portãozinho, que com certeza tinham ali, pra tirar uma foto. Eu não acho Aqui que é custa, só abrir gente. embaixo, ó. Tá vendo embaixo, ó? É. Ixi, Só tira puxar aquele gancho. rapidinho. Entende? Abre ali. Eu acho chato. Ou você faz a Anitta, entra na van, pega um e fala, vai. Supermercado? É. Parece Só problema. vai bipando, né? É, não Passando o foi. código de barra. Não foi legal, Mas não tem Sandy. coisa pior do que você estar perto de uma pessoa que você gosta e a pessoa não corresponder àquelas suas Você expectativas. arredia, né? Uma vez eu fui tirar uma Acaba. foto com uma atriz, Ah, vai falar o nome, bem. não, mas morreu. Então, por isso mesmo, já falamos. Tudo bem. Eva Vilma. Aí eu fui tirar uma foto. Oi, Eva, tudo bem? Que prazer conhecê-la. Tira a mão daí. Não põe a mão no meu ombro. Eu falei, meu Deus. Sabe quando você fica assim, meu Deus, o que eu Constrangido. fiz? E falou que era muito tradicional, que ela, pra tirar foto com ela, era desse jeito, assim, ó. Ah, é? Sabe, posição, né? Se você colocasse a mão no ombro, Pronto. nossa, mas ela me deu um negócio que eu falei assim, o que será que eu fiz de errado? Será que eu apertei? Será que eu belisquei? Aham. Será que minha mão tava áspera? É tão instintivo, né? É porque você quer abraçar quem você gosta. Tão instintivo. E eu acho muito brasileiro, né? Ah, é? É, o muito tato, nosso. né? É o Dar um contato, abraço. assim. Ou chegar pra tirar foto assim. Tira a mão. Né? Enfim, não. Mas é o que eu falei, a Agrade. Sandy, ela tem esse. Ela tem a fama. Ela né? tem uma faminha que não é. Simpática. De ser a pessoa mais acessível. Até pra dar entrevista. É muito difícil dar ela E olha que você é fã, hein, participa- amigo? É muito difícil. E eu gosto, É, eu super gosto. fã. Você imagina se não gostasse. É, eu gosto. Eu já fui no show da Sandy, assim. E ela também no palco não é uma pessoa que conversa muito Heitor? com o público. Fala com vocês. Ela faz o show muito só no meio do palco. Ela não fica andando pra lá e pra cá e fala, oi, gente, não tem. Obrigada ela por não ter tem vindo. isso. Ela não tem isso. É uma coisa muito mais ela no palco, ela entra e sai. Responde É, rápido, Sandy ou Vanessa? Atualmente, Vanessa. E Vanessa. Movimento contrário. Não, a Vanessa é ótima. A Vanessa é muito simpática, ela é muito legal. Foi o que eu falei. Tira foto, no abraça. show lá que teve da parada, ela você pediu falou. pro segurança sair porque ela queria No ver camarote. todo mundo. É, ela queria ver todo Outra mundo. Tem uma hora que ela coisa. saiu de cima do palco e falou, ai Olha. gente, eu vou andar no meio de vocês. Aí ela saiu, ela legal. cantou no meio da galera. Chainirou. Charirou. Foi muito simpática, muito simpática. Então assim, Bom, Sander, não criando fica a rixa, dica, mas né? Fica a dica, Sou mais Tá aí, né? a one. tá aí a dica. Fica a dica. não foi Mas legal. enfim, né? O que mais? Mas, Tem, enfim. tem mais uma. Ah, mais uma. Mais Vamos falar uma, então de mais uma. Olha, a lista do RH da Globo. Mais uma dispensada. Ixi. Lista do RH. A partir de agora, Cláudia Abreu, compareça ao RH. Quando Eita. vem esse negócio, compareça ao RH. Ele gosta desse assunto.
Departamento Thiago. A gente vai tudo pra mesma fila, bem. Chega lá. E olha, o telefone, vamos avisar, viu? Que o telefone que liga pra contratar é o mesmo que liga pra demitir. É normal. É verdade. E só é demitido quem tá contratado. Quem não tá, não sei. Mas depois de 37 anos. E você lembra dela em Barriga de Quase Aluguel? 40 anos, né, gente? Eu lembro do dela no Que Jairo Rei... Matos. Eu em lembro Barriga. dela no Que Rei Sou Eu. Olha lá. Que rei sou eu? Novelona. Lembra a Celina na Barriga de Aluguel? Quando Claro. descobriram o Jairo Matos? Que lindo. Ele que começou... era. Então, isso que eu falei, ele O começou como cabelo dela galã. tava lindo, né? Ele tinha um rabo de cavalo. olho Dizem que azul. ela é muito difícil. Por incrível... Meu queixo... Já ouvi falar também. Meu queixo Já ouvi também, Já caiu... ouvi falar. Você Já ouvi Eu também achava ela escutei. ótima. Também. Já Mas ouvi falar. é lá e cá, entendeu? Você lá, eu cá, um breve aceno e pumba. E pra Tchau. aprovar foto... Difícil. É, Celina. Olha. Não parece. Eu tinha outra impressão, gente. Eu também. Eu também. Vocês também? Eu também. O que Eu vocês não sei ouviram? se eu tinha, não. É, Arthur. Será que é pelos personagens, Heitor? Você já achava que Bem, ela era né? meio pimenta? Eu sou Não, geração ele tem olho celebridade. clínico. Você Que tem ela era olho vilã. clínico de várias Não, pessoas, não assim. sei. Eu sempre vi muito como quieta, na verdade, né? No sentido de faço minha arte, mas não venha... Não era simpática, Isso, né? não venha querer me Mas- tratar como estrela, no sentido de vem com aquele alvoroço, sabe? Tipo Renata Sorrah, assim, né? É. Renata Mas Sorrah. o que você já ouviu falar dela? O que você já vivenciou Não, que é com ela? distância. Eu nunca encontrei pessoalmente. E nunca... você, tia? Eu tô bem, amor, você tá bem? O que é dela que eu ouvi falar? Não, assim, nunca. Eu sempre achei ela com uma carinha meio assim. Não de antipática, eu mas achava ela achava ela ótima. Mas me boazinha, falaram, então. assim, que- Uma carinha de boazinha. Difícil. E ela falar não é que muito de aparições públicas, né? Não. Ela não é muito de eventos. Não vai pro baile, né? Isso, ela não é, ela é muito na dela. Mas enfim, agora não tá na lista de pode ir pra streaming, é basicamente isso, né? Então, mas a Globo tava com uma outra história nesse negócio de... Porque eles já estão percebendo que agora tá na mão do ator, da atriz, a possibilidade de encarar ou não aquele desafio. Porque quando Sim. você tá contratado, o cara Sim. fala, vai lá fazer. Mesmo que seja uma porcaria o personagem, Tá no contrato, vai fazer. você tá no... Entendeu? Você Vai tem fazer. contrato, vai ter que fazer. Agora o pessoal já percebe, ó, não sei o quê. A Grazi não falou não? Falou. A Grazi falou não. Entendeu? Não quero, eu vou fazer streaming, aquela coisa. Ela toda. topou travessia porque era começo e final. E porque tinha Jade, tinha toda uma história ali É, interessante, e né? que não era. Tinha que estar sempre. Então eu acho que o pessoal tem que perceber que é muito bom não ter o compromisso de pagar, mas também não é todo mundo que vai aceitar fazer aquele papel que talvez o autor escreveu para aquela atriz, que acha que vai performar com aquela atriz. Então é uma outra história e já estão pensando, inclusive, em rever a história do banco de atores. Em algumas pessoas ser recontratada para Eu deixar também lá. acho. Você tem que ter Né? um mínimo, uma base, gente. Sim. Preciso A própria Rosa Maria Murtinho, eu vi uma entrevista dela, até pro Gabriel Perlini, falando que ela tá muito chateada com a situação. Por quê, tia? Da dispensa, ela falou que dói, porque tá sem emprego, não é chamada, né? Já é Uma ela vida lá dentro. também já é uma senhora. Dona o Laura marido Cardoso também falou que está Entendeu? plenamente, a plenos pulmões, para se tiver mais uma novela, um negócio que ela possa Olha lá, que encarar, bonitinho. Ela vai. quer voltar a trabalhar. Que é uma pessoa maravilhosa. Bonitinha. Bonitinha. Que a juventude ainda é que você vai fazer o stream, né? Ainda, Internet hoje em dia. Não é, Heitor? Porque muitas vezes a novela hoje em dia é vitrine pra depois você ganhar nas redes sociais. Isso. Virou esse tipo de situação, né? A Chayenne, já que tá adorava. aparecendo a Chayenne. Empreguetes? das empreguetes, a Leandra Leal confirmou o filme. Ah, é? Ela falou que vai sair um Vai, filme. das Empreguetes? É, das empreguetes. Ela só que confirmou. legal. Foi uma novela que fez muito sucesso, né? Ai, eu Ela adorava. confirmou. Era uma legal. dobradinha maravilhosa. Tinha Preguetes e depois Avenida Brasil. Ai, é Ai, verdade. nossa. Era o mesmo. Eu tava na Rede TV nessa época. Avenida Brasil, né? Nossa, eu Novela. sentava na frente da televisão e emendava uma novela na outra. Esteves, né? Super legal. Nossa, Sendo uma louca, Carminha, agora é uma louca do condomínio. nossa, tô adorando, Heitor. Adorando. Heitor falou pra assistir lá, Serlina assiste. Os outros, pra quem não viu, veja. Olha É só. babado. Eu tô no é 8, babado. eu tô no 8. Tá no 8. É isso. Quer dizer, tô no 11, né? É isso que eu ia agora? falar, tá no 11. E eu vou pra culinária, e depois a gente se encontra.